Durante sessão de votação da proposta de arcabouço fiscal de Lula no Senado, o senador Marcos Rogério alertou que o projeto é ruim para o Brasil. O senador disse que gostaria de enfatizar dois aspectos: que o projeto não cumpre o que promete e que o projeto visa criar um passe livre para gastos sem freio do governo federal. O senador explicou: para funcionar, o arcabouço fiscal exige um aumento constante de receitas para que os resultados fiscais primários se concretizem. É claro que é possível, teoricamente, aumentar a arrecadação. Na prática, no entanto, isso é mais difícil do que parece. Marcos Rogério mencionou o alerta feito pelo economista José Márcio Camargo. As fragilidades do projeto de arcabouço fiscal são indiscutíveis. O projeto foi firmado sobre premissas irreais. Ao não se cuidar adequadamente do regime fiscal agora, se está tão somente criando uma bomba que explodirá mais adiante. Essa é a realidade. O senador lembrou: é preciso observar ainda que os bons ventos da economia brasileira nada têm a ver com o governo Lula. Pelo contrário, quem ajuda a economia brasileira a crescer são justamente aqueles que são mais detestados pela cartilha petista do atraso. O crescimento econômico se deve ao agronegócio, setor da economia que é maltratado pelo presidente da República nos seus discursos, na sua retórica. O controle da inflação, que é benéfico principalmente para os mais pobres, é trabalho conduzido pelo presidente do Banco Central, presidente Roberto Campos Neto, que é vilipendiado dia a dia, dia e noite pela presidência da República. O senador alertou: não nos deixemos enganar. O arcabouço fiscal é uma armadilha para o futuro. Visa tão somente a estimular a gastança sem freio por parte do governo federal. Aquilo que se promete na retórica não se entregará na prática, e isso não fará bem ao Brasil, especialmente aos mais pobres. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Garanta o microfone do senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, senhores senadores, senhoras senadoras, quero cumprimentar o
senador Omar Aziz, eminente relator dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, bem como no plenário desse Senado Federal, pelo esforço que fez em apresentar o seu relatório. Embora dessa proposta como um todo, eu tenho uma posição divergente. E digo por quê. Porque o projeto do arcabouço fiscal é ruim para o Brasil. Há uma série de problemas em torno desse projeto, mas aqui eu quero citar apenas dois. O primeiro é que ele não cumpre o que promete. Ele não vai estabelecer uma relação saudável entre dívida pública e produto interno bruto. Na verdade, vai fazer exatamente o contrário. Vai colocar essa relação em níveis perigosamente altos. O segundo motivo é que o projeto visa, na verdade, criar um passe livre para gastos sem freio do governo federal. Ontem mesmo, terça-feira, os economistas José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, e Marcos Mendes, do INSPER de São Paulo, participaram de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa. Ambos apontaram várias inconsistências na proposta do novo arcabouço fiscal do governo. Camargo alertou para o fato de que tanto os nossos dados como os do mercado financeiro, do boletim Focus, mostram um comportamento do déficit primário muito pior do que sugerem as projeções do governo. Para funcionar o arcabouço fiscal, exige o aumento constante de receitas para que os resultados fiscais primários se concretizem. É claro que é possível, teoricamente, aumentar a arrecadação. Na prática, no entanto, isso é mais difícil do que parece. Há poucos meses, o próprio governo federal recuou da ideia de eliminar a isenção de imposto de importação para produtos que custassem até $50. Agora veja, se uma medida assim tão simples não foi possível ser implementada, não foi possível concretizar, imagine-se o quanto será difícil propor redução de subsídios ou a criação de impostos. O governo prega uma coisa, mas faz outra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na audiência de ontem na CAI, da qual falei no início desse discurso, o economista José Márcio Camargo nos fez sérios alertas. As fragilidades do projeto de arcabouço fiscal são indiscutíveis. Foi firmado sob premissas irreais. Ao não se cuidar adequadamente do regime fiscal agora, se está tão somente criando uma bomba que explodirá mais adiante. Esta é a realidade. Disse o professor Camargo, em vez de a dívida explodir em 1 ano, vai explodir em 5 anos. Antes de concluir, senhor presidente, é preciso observar ainda que os bons ventos da economia brasileira nada tem a ver com o governo Lula. Pelo contrário, quem ajuda a economia brasileira a crescer são justamente, presidente Davi, aqueles que são mais detestados pela cartilha petista do atraso. O crescimento econômico se deve ao agronegócio. Setor da economia que é maltratado pelo presidente da República nos seus discursos, na sua retórica. O controle da inflação, que é benéfico, principalmente para os mais pobres, é trabalho conduzido pelo presidente do Banco Central, presidente Roberto Campos Neto, que é vilipendiado
dia a dia, dia e noite, pela presidência da República. E ouso dizer, senhor presidente, Campos Neto só permanece na condição que está, certamente, porque os fiadores da sua permanência lá são aqueles que o sabatinaram aqui e validam a sua presença lá, porque se dependesse da caneta do governo já estaria fora. E é quem garante as premissas justamente daquilo que nós temos de positivo hoje. Ninguém gosta de juros, é verdade. Obviamente que os juros não são a favor da captação de crédito, mas não se combate juros demitindo o presidente do Banco Central. Não se combate altas taxas de juros demitindo o presidente do Banco Central. É preciso atacar a fonte dos problemas. E aí, quando nós vemos uma proposta como essa, ela vai justamente na contramão daquilo que se deveria fazer para atingir as metas de redução da taxa de juros. Então, senhor presidente, eu faço essas observações ao final dizendo: não nos deixemos enganar. O arcabouço fiscal é uma armadilha para o futuro. Visa tão somente a estimular a gastança sem freio por parte do governo federal. Vejam os senhores e as senhoras senadoras e senadores, a excepcionalidade aprovada na PEC excepcional se torna perene, se torna algo permanente. Então eu quero aqui, ao passo que reconheço o esforço do eminente senador no trabalho para aprovar essa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, e o esforço do senhor presidente de trazer essa matéria para o plenário do Senado Federal no dia de hoje, e esse era um compromisso feito de que essa matéria deveria ser votada, mas no seu conjunto, no seu feito maior, eu tenho divergências profundas, porque aquilo que se promete na retórica não se entregará na prática, e isso não fará bem ao Brasil, especialmente aos mais pobres. Agradeço às senhoras e os senhores, agradeço a oportunidade de debater essa matéria, senhor presidente. Tem como mudar? Para discutir, o líder do governo, senador Jacques Wagner. Senhor presidente,